Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um encontro, né? Pelo projeto que é patrocinado pelo UFG, e junto com a UEPIC, né? Da First Brasil. Então, vamos fazer mais uma live, conforme a gente anunciou, né? Vamos falar mais um pouquinho dessa questão do gerenciamento de antimicrobianos, né? Então, lembrando que o EPIC é uma solução de vigilância epidemiológica de controle de infecção, e a aula de hoje, né, a live de hoje, vai ser os cases de estudos de chips de antimicrobiano, que a doutora Silvia vai nos presentear aqui com uma brilhante apresentação, com histórias que realmente dá para fazer implantação na prática, né? Então, uma das coisas que vocês vão perceber na apresentação da doutora Silvia é que ela é vida real, né? Então, é uma coisa bem bacana aí para a gente aproveitar. Eu sou a Denilde, eu sou enfermeira, né? Trabalho com controle de infecção e sou consultora no EPIC aí para as questões voltadas ao aspecto técnico do controle de infecção, e a minha abordagem vai ser uma abordagem rápida, né, para que a gente possa aproveitar as experiências da doutora Silvia, e vou falar um pouquinho da introdução, né, como que foi essa questão dos antimicrobianos no Brasil. Então, a gente vai pensar que a resistência microbiana é um problema, né? É uma das maiores preocupações globais de saúde pública, porque existem uma mudança ao longo do tempo do perfil de resistência dos micro-organismos, aumentando aí a mortalidade e diminuindo as opções terapêuticas. Visto isso, a Organização Mundial da Saúde ela fez essa proposta, né, que os hospitais tivessem, então, um programa de gerenciamento de antimicrobiano. Então, só para a gente fazer uma breve relembrada, houve um tempo que tinha as cartas, né? O médico ele fazia uma carta, né, uma solicitação de antimicrobiano, o infectologista, o médico da CCIH, ele autorizava essa utilização, mas isso não podia ser online, não podia ser full time. Então, muitas vezes, era autorizado o antimicrobiano por 2, 3 dias, até que pudesse se fazer uma avaliação desse medicamento, porque também não poderia deixar o paciente aí com risco. E tudo isso, todas essas questões, né, levou, então, a OMS a fazer essa proposta e a Anvisa lançando um programa de gerenciamento de antimicrobianos no Brasil. E essa parte que eu vou comentar com vocês, né? E por que isso é importante, né? Por conta dessa resistência, os antimicrobianos eles se tornaram ineficazes, né? Quando se pensou lá na penicilina, em 1940, achava-se que todos os problemas estavam resolvidos, até que brevemente surgiu a primeira resistência. Qual que é a consequência direta dessa resistência? O prolongamento da doença. Então, a gente sabe que mortalidade, por exemplo, de infecção relacionada a catéter, infecção de corrente relacionada a catéter, 50% a taxa de mortalidade, e certamente, com as menores opções terapêuticas, essa doença ela vai se prolongar. Aumenta a taxa de mortalidade e leva a uma internação prolongada. Então, se a gente pensar numa internação prolongada, num paciente que está consciente, lúcido, imagine o sofrimento, né? Ele entra numa instituição, por exemplo, para fazer uma cirurgia, adquire uma infecção, ou ele tem uma infecção da comunidade e já é uma resistência, e ele vai ficar mais tempo internado, com mais sofrimento, mais custos para a instituição, os impactos todos emocionais que esse evento pode ocorrer. E, na última instância, uma falência, né, do tratamento por conta dessa ineficácia dos antimicrobianos mediante a resistência. Como que é a utilização desses produtos dentro do serviço de saúde? Então, os antimicrobianos, eles são a segunda classe de medicamentos mais utilizados em hospitais. Tem até uma piadinha, na minha opinião, uma piadinha de muito mau gosto, que fala pelo sim, pelo não,
use Tazocin ou use Rocefin, né? Por quê? Porque as pessoas querem dar uso antimicrobiano até calmante, né? O paciente não melhora, está chocado, droga vasoativa alta, mas a gente precisa dar ali um antimicrobiano, vai que ele tem ali um processo infeccioso acontecendo. Então, profilaxia cirúrgica, antimicrobianos em situações que são infecções virais, isso, infelizmente, ainda é uma prática dentro das instituições. E ele se torna, então, se a gente pensar em termos de custo, 20% a 30% das despesas hospitalares com medicamento. Então, se nós pensarmos também no gerenciamento adequado, além da diminuição de micro-organismos multiresistentes, sem tanto custo da precaução de contato, com melhor arsenal terapêutico, ainda haverá uma redução do custo hospitalar com o tratamento do paciente. São prescritos em larga escala, em nível ambulatorial. Então, existe até um estudo canadense bem interessante, eu não trouxe aqui porque a gente quer focar aí na experiência da doutora Silvia, mas tem um estudo canadense bem interessante que fala exatamente sobre essa questão da escala do nível ambulatorial. E uma das primeiras abordagens é com o paciente ambulatorial, para que ele entenda que nem sempre ele vai sair do consultório com uma receita de antimicrobiano. Muitas vezes ele tem uma infecção viral, ele tem algum outro evento infeccioso que não necessariamente tenha uma prescrição. E uma outra coisa, otimizando as prescrições de antimicrobiano, monitorando o seu uso e combinando essas ações com estratégia de prevenção e controle, e isso realmente tem uma redução importante da IRAS, né? Então, se a gente tiver estratégias de prevenção, pensando principalmente em prevenção de infecção de corrente sanguínea, porque geralmente os antimicrobianos são prescritos por via intravenosa, e juntando a ação do monitoramento, né, desses antimicrobianos, vamos ter aí uma redução importante de IRAS, que é o objetivo realmente do nosso trabalho. O combate a essa emergência e a propagação de bactérias resistentes aos micro-organismos, aos antimicrobianos, desculpe, e o desenvolvimento de novos mecanismos de defesa, essa emergência e a propagação dessas bactérias multiresistentes, né, ele vai ser necessário desenvolver novos mecanismos de resistência e exige uma abordagem conjunta articulada de vários segmentos comportamentais dos profissionais de saúde e de toda a sociedade, ou seja, a resistência é uma emergência, a propagação dessas bactérias resistentes elas podem ocorrer por falha das precauções, e os novos mecanismos de resistência faz com que a Organização Mundial da Saúde nos alerte que brevemente, se a demanda continuar dessa forma, não teremos opção terapêutica, né? Então, a gente tem hoje muito mais aparecimento de mecanismos de resistência do que drogas para tratar essa resistência. Então, esse texto que eu estou mostrando para vocês é um texto da Anvisa, tá? do Programa de Gerenciamento, que precisa ter articulação com segmentos governamentais. Então, precisa que o governo, né, tenha uma autoridade, uma diretriz desse gerenciamento de antimicrobiano, os profissionais envolvidos, né, e esses profissionais são farmacêuticos, médicos, enfermeiros, né? Os cirurgiões, eles precisam estar muito próximos para entender a necessidade desse uso adequado, e de toda a sociedade, porque a sociedade ela tem que entender, né, que não necessariamente é necessário um antimicrobiano. E quando o médico, esse estudo canadense é bem interessante, porque ele fala isso, que o médico, muitas vezes, ele se sente pressionado a prescrever um antimicrobiano pela postura, né, de exigência do paciente. Então, a sociedade também tem que estar envolvida nesse processo. Então, esse gerenciamento de antimicrobianos ele é um conjunto de ações, né? Então, não existe stewardship só do pessoal do controle de infecção, só da farmácia clínica, é um conjunto de ações que vai promover o uso responsável desses antimicrobianos, de forma a garantir um acesso sustentável à terapia. Quando você trata um paciente dentro do hospital, a visão do médico ele é uma visão ecológica.
ele não pode pensar somente naquele paciente, ele tem que compreender como esse tratamento vai impactar na microbiota do hospital. E aí a Anvisa diz que tem que ter, né, um grupo, né, de gerenciamento desses antimicrobianos, e os profissionais que gerenciam esse grupo, eles administram essas ações, e essas ações elas precisam ter um impacto dentro do serviço, e isso é dado o nome do gestor dos antimicrobianos. Então, esse grupo ele tem que ter um gestor, ele tem que ter um líder, ele tem que ter alguém que direcione para que essas ações, então, elas sejam completas. E o objetivo desse encontro será falarmos sobre essas ações no ambiente hospitalar. Então, a ideia é essa. Qual que é a ação que esse grupo de profissionais que trabalham com gerenciamento de antimicrobiano, que tem um gestor para fazer a análise desses dados, eles podem, então, desenvolver ações de melhorias no ambiente hospitalar. Baseado em tudo isso, né, pela solicitação da Organização Mundial da Saúde, a Anvisa criou a Diretriz Nacional para a elaboração de um plano de gerenciamento do uso de antimicrobianos em serviços de saúde, que tem como principal finalidade orientar os profissionais de serviço de saúde. E vocês observem que a atenção básica ela também está envolvida por conta daquilo que eu comentei para vocês do paciente que está lá no ambulatório querendo sair com uma receitinha de antimicrobiano. E quando sobra o medicamento, ele dá para o vizinho, né? Ele prescreve para outra pessoa. Então, essa atenção básica também tem que ser vista. E a ideia dessa diretriz é para elaboração e implementação de programas de uso de antimicrobianos. Então, é isso que a gente vai compreender na fala da doutora Silvia. Como fazer isso? Como implementar? Como gerenciar? Como tirar os dados? Como seguir diretrizes e protocolos? Né? Então, acho que nós teremos aí uma tarde bem proveitosa. Para que isso seja feito, precisa ter um apoio da autodireção do hospital. Não dá para fazer um gerenciamento de antimicrobiano dentro de uma instituição que não tem o apoio da direção. E tem que ter definição de responsabilidade. Então, montar um plano, um programa é isso. Quem é responsável por que ação? E todos juntos, não se cobrando, mas se apoiando no sentido de, olha, essa parte aqui que era sua, que você não fez, o que houve, né? Tem que ter esse envolvimento, essa interface. A educação é primordial para que as pessoas mudem aí os seus paradigmas e entendam que é uma nova era, né? E que se nós não seguirmos numa direção positiva, certamente os pacientes terão maior prejuízo. Tem que ter um desenvolvimento para ações de melhorias e prescrição de antimicrobianos, e muitas vezes o hospital não dispõe de uma ferramenta, né, que facilite isso. Então, fica muito complicado para o gestor e para os prescritores fazer ações de melhoria sem uma ferramenta, sem uma facilidade de tirar relatórios, de analisar o perfil microbiano do hospital. Tudo isso é importante para que essas ações sejam desenvolvidas. No programa também prevê o monitoramento do programa e a divulgação dos resultados. Então, sempre feedback, né? O feedback ele pode ser para falar, olha, a gente não caminhou nada nesse último trimestre que a gente avaliou, ou então a gente melhorou muito e já podemos partir para outros desafios, né? Então, eu quero deixar aqui, deixei aqui para vocês esse plano nacional, é uma diretriz nacional para a elaboração do programa de gerenciamento de saúde, e vocês podem, então, verificar isso no site da Anvisa, que vai ter lá todo a orientação do programa. Em 2019, foi realizada a autoavaliação do programa de gerenciamento através de um preenchimento de um formulário eletrônico, e, a partir daí, então, feito a disponibilização. Vou passar, então, a palavra para a doutora Silvia, né, que vai nos contar das suas experiências e como é possível, então, que nós vimos essa questão de um ponto de vista positivo. Eu sempre acho que o copo está meio cheio, né? Isso dá muito estímulo para a gente continuar. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito boa a introdução.
que nós tivemos aí. E, para mim, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu só queria que passasse o mouse para mim. Eu não tenho conflitos de interesse com essa apresentação. Já está com a senhora, doutora. Já? E pronto. E aí queríamos hoje falar sobre, até como se fosse, eu não sei se a plateia é a mesma da vez passada, mas eu resolvi dessa vez fazer algo em cima de quem já assistiu e quem não assistiu pudesse ter o mesmo rendimento. Veja bem, a Denilde falou muito bem sobre o que é o programa, o que é a necessidade de nós termos um gerenciamento de antimicrobianos, que tem que ter o apoio da alta gestão e que nós precisamos fazer isso de uma forma sistemática. Hoje já existem processos, programas, onde tudo está sistematizado, automatizado, em alguns lugares, outros lugares não. Mas existem premissas que são muito importantes que nós possamos reavaliá-las e lembrá-las. Primeiro, educação, como foi falado. Mas só que educação só não vale, porque já está sabido que conhecimento não é garantia de mudança de comportamento. Então, a educação ela teria que ser básica. Aprender o uso de antimicrobianos desde as primeiras aulas de biologia, ainda no ensino fundamental, no ensino médio, para que a gente pudesse ir aos poucos aprendendo a diferença entre um vírus, uma bactéria e um parasita, e que existem medicamentos específicos e diferentes para cada um. Depois, conhecer, como a Denilde já falou, as próprias legislações, as diretrizes, criar protocolos. O que é que a gente vê na prática? Se cria protocolos, se faz diretriz, mas ninguém segue. Às vezes você chega na instituição, tem tudo no papel. Mas entre estar no papel e estar na prática, às vezes há uma grande diferença. Então, já são duas premissas. Conhecimento não é garantia de mudança de comportamento e ter dados escritos não necessariamente estarão implantados na prática, na ponta. Depois, a agilidade diagnóstica. Muitas vezes nós temos um bom equipamento de diagnóstico microbiológico e não sabemos usar todas as ferramentas que ele tem. Ou temos um bom sistema de registro de dados e não usamos. Ou não temos nada e também não usamos. Então, outra premissa. Ter a inovação tecnológica também não é garantia de ter agilidade diagnóstica. Vai ser necessário também ter o conhecimento, a participação em grupo, em equipe, a disseminação do processo, treinamentos, aí volta de novo, educação, conhecimento, hábito, protocolo, e isso tem que ser aplicado para a mudança. Não adianta eu ter tudo isso na minha instituição e eu ser a pessoa que não muda. Essa semana eu vi uma pessoa que diz, olha, eu não vou mudar. Eu não quero saber de computador, eu não quero saber de senha, eu não quero saber de nada. O mundo pode mudar, mas eu vou continuar sendo o gestor que eu sempre fui. Não sei como é que essa pessoa vai, principalmente agora com o Covid, com a pandemia, que acelerou o mundo em 30 anos, em 9 meses, eu não sei como é que essa pessoa vai conseguir ser gestor. Sabemos também, segundo processos e trabalhos, que uma mudança tem que acontecer em nós, para depois acontecer em outras pessoas.
E mesmo que eu queira a mudança, ela pode levar até 5 anos ou 7 para que aconteça. E, às vezes, quando ela acontece, o que é que acontece? As equipes se dissolvem, as pessoas vão embora, as instituições são vendidas, são adquiridas, há fusões, mudam-se os gestores, se for na parte pública, e aí as equipes se desarrumam. E isso está na saúde, na agricultura, nos animais, na cadeia alimentar, porque em todos esses setores nós fazemos uso de medicamentos, sejam hormônios, sejam antivirais, antimicrobianos, nós temos bactérias, temos vírus, temos parasitas, nós temos uma série de situações que podem levar a agravos à saúde em qualquer situação, humana ou animal. E a outra ideia, outra premissa importante, que eu tenho ouvido muito isso, e foi muito falado agora no encontro da OPAS com a Universidade da Flórida, é que nós temos que considerar a preservação dos antimicrobianos como um bem comum. Porque se falta para todos, falta para mim. Se falta para mim, falta para todos. Eu posso ir em 2030, 2050 para a Lua, porque a tecnologia me deu voos diretos, trens diretos para Marte, mas eu posso pegar uma apendicite uma semana antes da minha viagem, fazer uma cirurgia limpa e adquirir uma infecção exógena, ou seja, relacionada à assistência à saúde. Ela infecta, não tem o antibiótico, por quê? Porque a minha bactéria é multiresistente e não tem antibiótico. E lembre-se que com o Covid nós estamos hoje também com outros problemas. Todo o dinheiro do mundo, toda a pesquisa do mundo, ela está indo para a vacina, está indo para medicamentos, está indo para a ciência do Covid. E hoje nós sabemos que um antibiótico, por exemplo, ele leva 30 anos para ser feito e pode se acabar em 2 anos, 1 ano, se for mal usado. Também temos que identificar os valores da comunidade, os valores comunitários, os valores de cada um, porque o meu valor não é o mesmo do outro. Então, eu não posso generalizar. Eu tenho vários problemas em conjunto, e isso está muito bem visto agora com a pandemia do Covid, que está sendo considerada uma sindemia. O que quer dizer? É uma doença que não está só no nível da saúde, mas está na educação, está na cadeia alimentar, está na cadeia de negócios, do business, está nos valores econômicos, e os antimicrobianos também. Então, nós temos que cuidar da Mãe Terra do mesmo jeito que nós cuidamos das vidas que estão na Mãe Terra e também os micro-organismos que estão nessa Mãe Terra, dentro de todas essas premissas. Então, eu acho que essas premissas, elas resumem hoje, ou elas me dão até hoje, condições de começar a pensar por que é tão difícil implantar processos de controle de infecções? Por que é tão difícil implantar processos de controle do uso de antimicrobianos? Por que é tão difícil fazer prevenção de Covid? Enfrentar agora as festas de Natal sem aglomerar, sem aumentar o processo de contágio, por conta de tudo isso. E isso se resume em valores familiares, individuais, comunitários, na cultura de cada população. Nesse sentido, é muito importante também se ver a prática. Nós sempre dizemos que não temos pessoal para fazer determinado setor, implementar determinada coisa no setor e tudo mais. E
hoje, na pandemia, nós estamos observando muitas cadeiras ficando vazias, sem reposição. Não só pelas perdas humanas, mas também pelas demissões, pelas retiradas de pessoas, principalmente depois que o mundo virou virtual. Quantas pessoas estão perdendo suas posições e não estão sendo repostas? Por quê? Porque está se vendo a otimização de algumas atividades que antes eram usadas várias horas para aquela atividade. Mas dentro daquelas horas havia o cafezinho, havia a conversa, havia o almoço, havia a atualização de uma série de outras coisas. E hoje nós estamos no mundo virtual e estamos sendo observados. Hoje, nessas grandes empresas de mundo virtual, existe uma pessoa na TI controlando o acesso à TI, ao computador em home office. Ah, mas eu passo o dia todinho. Ok, está lá, mas eu estou indo assistir a televisão. Mas ele está controlando. Se você passou nesse período de e-mail, se você fez algum desenvolvimento, algum processo e tudo. É um Big Brother. Os processos hoje começam a ficar muito transparentes, maior do que já eram. E aí, na prática, como implementar um controle de antibióticos? Primeiro, tem que ter microbiologia, tem que ter equipe, tem que ter as ferramentas, tem que ter processo, protocolo. Às vezes eu posso ter, mas eu preciso dessa equipe completa. Na vida real, ela não vai necessariamente acontecer. Eu posso ter um clínico, um infectologista, mas eu tenho que ter, de todo jeito, um microbiologista. Senão, eu não tenho microbiota. Eu tenho que ter uma enfermeira. Mas ela tem que ver os pacientes, sim, mas ela tem um sistema que ela consegue colocar todas as informações, como você já conhece, os sistemas de sistematização de processos. Eu tenho que ter a TI, eu tenho um cirurgião. Eu não preciso estar com ele todo junto, mas eu tenho que estar com ele todo integrado. Esse é o primeiro desafio, integrar equipes. É meu serviço, eu faço desse jeito. Já estou há 30 anos fazendo e nunca deu problema. Lá vem agora a doutora Silvia querendo inventar essa história de Stuart. Esse é meu dia a dia. Pelo menos era até o Covid chegar. Porque agora está muito mais complexo esse dia a dia por conta do Covid. E aí vem um exemplo que eu dei da vez passada, peguei esse mesmo caso para poder a gente conseguir desenvolver o raciocínio, que foi um paciente que chegou na UTI com um acidente vascular cerebral, que não hipertenso, diabético, tabagista, certo? Mas que não tinha indicação para trombólise. Esse paciente, ele foi todo, ele tinha como ser monitorado através de todo um processo de sistematização neste hospital, mas em outro hospital era feito numa planilha de Excel ou era feito até mesmo num caderno. E aí, esse paciente, ele ele estava sendo monitorado. O que é que aconteceu? A partir do momento que a gente tem essa vigilância sistematizada, facilita. Mas se a gente não tem essa vigilância sistematizada, fica muito mais difícil da gente fazer o monitoramento. E foi o que aconteceu com esse paciente. Esse paciente, numa sexta-feira à noite, no terceiro dia de internamento, por conta, já tinha uma deglutição diminuída, estava sonolento, e na hora da mudança de um decúbito para higiene, ele fez uma broncoaspiração. E o que é que tem a ver uma sexta-feira de noite? Se for 7 horas da noite, qualquer dia, já é troca de plantão. Se for 7 horas da manhã, é troca de plantão. Se não tiver rendeiro, vai ter problema. Se é sábado e domingo, às vezes a gente tem mais dificuldade.
porque nem todos os setores estão abertos, se trabalha sob regime de plantão. E esse paciente, nesse terceiro dia, ele entrou com antibiótico. Ora, dentro do preceito de Stuart, ele deveria usar o antibiótico baseado em algum protocolo, ou escrito, ou sistematizado, ou até mesmo empírico, inicial. Mas era uma broncoaspiração, e broncoaspiração, será que logo nas 24, 48 horas precisa de antimicrobiano? Teria que se ver o protocolo de broncoaspiração. Depois, era para ser feito imediatamente a validação. Tem farmacêutico clínico, se ele vai receber o antibiótico pela farmácia, até saber se realmente é necessário ou não, se houve avaliação do infectologista. Na hora que ele fez o processo, colhe-se as culturas, tem cultura, é automatizada, não é automatizada, tem um Maldidoff que dá o diagnóstico em até 1 hora, não tem, para poder se ver se descalona, tira, troca, suspende. E vai ter que ser feita a finalização, que seria o desfecho desse paciente. Seria o feedback do que aconteceu. Isso tudo na beira do leito, com equipe multidisciplinar. Aí eu faço a pergunta: é fácil fazer isso de segunda a sexta, até às 2 horas da tarde? Porque a sexta-feira, depois das 2, é uma sexta-feira totalmente diferente da quinta, de 2 às 5, ou às 6, ou às 7. Isso mesmo que esteja sistematizado, a gente às vezes tem a dificuldade da própria dinâmica da equipe. Mas hoje há uma tendência de se fazer esta avaliação à distância. Eu vi isso quando eu estive fora do Brasil, em experiências que era feita à distância, por uma pessoa, era uma médica, epidemiologista, infectologista, que ela tinha acesso à informação através da microbiologia e ela controlava, junto com a equipe multidisciplinar. Mas a gente sabe que, na prática, temos muitas dificuldades para que essa linha do tempo ela ocorra de 3 a 5 dias. E o uso do antibiótico ele seja adequado. Nós ainda temos antibióticos com 10 dias, 15 dias, 20 dias e, às vezes, antibióticos desnecessários. E aí vem a tomada de decisão. Para esse paciente, era muito importante na avaliação ver se existem ferramentas diagnósticas, se existem ferramentas de tomada de decisão, se existem ferramentas de armazenamento de informação, que eu possa fazer todo o rastreamento, desde a hora que o paciente chegou, para saber o que é que ele tomou, deixou de tomar, e poder realmente identificar se esse paciente com broncoaspiração precisava ou não tomar antimicrobianos. Então, essa é a realidade de um paciente só. Mas só que nessa UTI eu tenho mais 9 pacientes. Ainda tenho mais 5 UTIs dentro do hospital, de diferentes segmentos, com diferentes microbiotas. É difícil? É. É possível? É. Sistema de informação onde nós possamos colocar todos os dados é importantíssimo, porque sem eles nós não vamos conseguir fazer o que se chama Stuart. Então, naquele paciente, só para a gente voltar, só na segunda-feira foi que o médico viu que ele não precisava ter iniciado o antimicrobiano. As culturas eram negativas, o paciente não tinha infecção, era uma broncoaspiração de causa química. E ele tomou antibiótico desde o terceiro dia, na sexta de noite, até a segunda. E isso faz com que
ele possa até se tornar um paciente crítico. Dependendo do antibiótico que ele tomou, ele pode ter alterações da função renal, alterações da função hepática. Ele pode ter, por exemplo, até alterações neurológicas. A gente sabe que tem alguns antibióticos, como as quinolonas, podem dar alteração ocular, dar alteração neurológica, pode levar a convulsões. Então, vejam a gravidade e a importância de decidir um antimicrobiano. E aí, voltando só para vocês, está aqui na linha do tempo. Se o uso é empírico, se o uso foi por um protocolo, se foi num formulário justificado, como a Denilde falou, que há muito tempo tinha, se ele está dentro de um processo sistematizado, onde eu posso resgatar toda a vida daquele paciente ou não, se eu tenho a microbiota interfaceada com o meu programa de controle de infecções, onde eu possa, na hora que sai o resultado no Vitek, ou no Fênix, ou no Maldi, eu já possa saber se é resistente, se é sensível, qual é a bactéria, os breakpoints e tudo mais. Para que essa minha tomada de decisão esteja bem apoiada. E, com isso, eu possa construir todo o feedback deste paciente, inclusive da minha unidade, porque, dependendo da microbiota mensal do mês anterior, eu posso avaliar os riscos que eu corro no mês seguinte, porque no mês seguinte eu posso ter modificações de acordo com o que aconteceu no mês anterior. E aí, vejam, a diversidade de uma UTI. E por que eu falo na UTI? Porque um terço dos medicamentos hoje, dentro de uma estrutura de saúde ou hospital, é consumido pelo laboratório, pela UTI. E desses, 2/3 são antimicrobianos. E aí eu tenho que saber qual a microbiota dessa UTI, qual a característica dessa UTI, a epidemiologia, os dados demográficos, quem são os pacientes, qual a taxa de permanência, qual o giro de leito, qual a taxa de letalidade, qual o índice de cura, para que eu possa realmente fazer uma epidemiologia hospitalar e ter na minha mão esses dados. E nós sabemos que só se gerencia aquilo que se mede. E se eu não tenho essa medição, se eu não tenho essa vigilância, eu posso fazer? Posso. Nem que seja, como às vezes eu dizia, em papel de jornal. Mas eu tenho que ter, num livro preto, eu tenho que ter. Caso contrário, eu não vou poder fazer gestão, eu não vou poder ter relatórios, eu não vou poder ter medição, e eu não vou poder fazer o programa, que seria justamente a implementação de de atividades, eu defino aqui programa como atividades, que estão relacionadas àquilo que eu quero controlar. Porque o stewardship é uma palavra que diz gerenciar. Ela não tem tradução. Mas é um gerenciamento de qualquer coisa. É tomar conta de, take care of, responsabilizar-se por. E aqui nós estamos nos responsabilizando por antimicrobianos que, em 2014, como vocês estão vendo aí nessa publicação, se nós não tomássemos alguma providência através desses programas de controle de antimicrobianos, há uma previsão de 10 milhões de mortes por bactérias multiresistentes por falta, inclusive, de antibióticos e de antimicrobianos. E agora, com a pandemia, nós não sabemos se vão ser 10 milhões. Eu tenho certeza que não vai ser menos de 10 milhões.
Eu aposto, espero estar errado, vai ser mais de 10 milhões ou perto dos 10 milhões. Mas não vai ter aquele impacto que nós, desde 2014, estamos tentando e ainda não conseguimos como queríamos. É fácil? Não. É fácil manter engajamento? Não. É fácil manter um grupo como time? Não. É fácil fazer que o time esteja totalmente sincronizado? Não. E no período que nós estamos vivendo, de março até agora, com essa epidemia, essa pandemia, essa sindemia do Covid, está dificílimo. Daí a necessidade de, pelo menos, a gente ter os dados guardados para fazer análise. Isso é uma sugestão que eu estou dando para todas as pessoas que fazem controle de infecção. Analisa teus dados de janeiro a março, quando nós começamos a ter os nossos primeiros casos de Covid, compara com os do ano passado. E a partir de março até o dia que se teve menos Covid, que foi mais ou menos em agosto, compara. E a começa a aumentar. Compara de janeiro a julho, lembrando que em março entrou Covid, e de agosto a dezembro, lembrando que já está com Covid. E aí vamos observar quais os micro-organismos, qual a concentração mínima inibitória de perfil de sensibilidade. Aí vamos ter que ter o farmacêutico clínico, a equipe multidisciplinar, e vamos também analisar os impactos do Covid. Quantos pacientes precisaram de antibiótico, quantos pacientes não entraram em protocolo, quantos pacientes foram a óbito, quantos tiveram complicações e óbitos por bactérias, por infecções relacionadas à assistência à saúde e não necessariamente pelo diagnóstico inicial do Covid. Esse é um grande questionamento que vamos ter, gente. Esse é o nosso grande dever de casa, que já deveria estar sendo começado desde janeiro até agora, para que a gente, no dia 31 de dezembro, feche, espere ainda mais 10 dias de janeiro, porque ainda pode, do dia 31, ter positividade de algum micro-organismo, de algum paciente, para que a gente, no meio de janeiro, fim de janeiro, a gente entenda o que aconteceu no nosso hospital, na nossa instituição de saúde, para elaborar planos de melhoria. Lembrando que o Covid não vai desaparecer como nós gostaríamos, muito rápido. Ele ainda permanece. E isso tudo tem que se observar as barreiras. Também tem que incluir aí os estudos de barreira. Quais foram as maiores barreiras para que nós não tivéssemos um bom programa de controle de infecções, um bom programa do uso de antimicrobianos? Foi o paciente, foi a pressão da família, foi a falta de infectologista, foi a falta de equipe, foi falta de inovação, foi falta de um programa de sistematização de todos os dados, foi falta de colaboração, ou foi falta de atitude? Atitudes que podem mudar hábitos. Zonas de conforto que não foram ultrapassadas. E aprendizado que foram tidos, mas que foram desaprendidos, porque com o Covid todo dia aprende-se, desaprende-se e aprende-se. Mas com os antimicrobianos, a gente hoje já tem condições de ter um aprendizado mais consistente, porque ele é antigo. Então, qual das barreiras que estão aí foram as que mais impactaram em cada instituição, em cada um de vocês, para que a gente pudesse brigar, para que a gente possa brigar melhor no próximo ano, para que a gente possa realmente ter programas que melhorem o uso desses antimicrobianos. Porque, gente, o tempo está passando.
E até 2050, desde 2014, prevê-se 10 milhões de mortes. Eu já tive esse ano atípico. E com esse ano atípico, como é que eu vou encontrar medidas de melhorias se eu não tenho o diagnóstico das minhas barreiras, se eu não tenho a minha equipe, e se eu não tenho os meus dados todos coletados, analisados com feedback. Então, não adianta ter programas se não há uma sinergia de todas essas ferramentas, mas principalmente de atitudes. E as atitudes, elas são pessoais. A gente sabe que tem que lavar a mão, mas não lava a mão. A gente sabe que não pode usar adorno e usa adorno. A gente sabe que tem que tomar banho e não toma banho. A gente sabe que tem que usar máscara e não usa máscara, botar máscara aqui, botar máscara aqui. Isso já é antigo, do tempo de bactérias, e a gente está vendo agora no tempo do Covid. E aí, vamos, a partir daí, evidenciar quais são as diferentes intervenções da gestão, baseado naquilo que nós identificamos. Qual foi o melhor índice de evidência? Quais são os benefícios prováveis? Como foi feita a comunicação do laboratório de microbiologia, dos microbiologistas? Como foram feitas as parcerias? Como estão os relatórios de epidemiologia hospitalar? O monitoramento dos fármacos? Como estão? Porque não adianta chegar com o protocolo, com a diretriz, se não tiver o diagnóstico da sua unidade. Começando pela unidade. Cada um tem que ter o diagnóstico da sua própria unidade, para depois ter o diagnóstico da sua instituição como um todo. E aí, chegar junto do gestor e dizer, olha, nós avançamos muito aqui, mas nós vamos ter que investir em testes rápidos. Demorou muito sabermos quais foram os diagnósticos, então isso é um investimento a médio ou curto prazo, dependendo das condições financeiras do gestor. Temos tudo já, temos todas as inovações, mas nós falhamos na implantação das diretrizes, nós não fomos muito claros para implantá-las, faltou educação em todo, aquele setor não foi tão bem participativo. Nós estamos tendo bastante problemas, às vezes com um só colaborador que consegue fazer uma dinâmica não producente ou producente dentro de um determinado local. E aí temos que sustentar, a partir dos nossos diagnósticos, todas essas evidências, sustentar uma comunicação efetiva, que é a meta 2 de segurança do paciente. Nós estamos falando meta 3, o uso dos antimicrobianos, toda a sistematização, mas de toda a sistematização do paciente, que vai desde o paciente, como é feito a transferência do paciente, reconciliação medicamentosa desde a hora que ele chega, as interações medicamentosas que os farmacêuticos clínicos são muito importantes para nos orientar, porque nós vamos estar com tudo integrado. E aí, as facilidades diagnósticas e as facilidades de coleta de dados, para que na hora que eu esteja tomando a minha decisão, eu tenha uma comunicação efetiva, eu tenha dados realmente reais, efetivos, que possam me dar as melhores pistas ou os melhores algoritmos, né? Até saem os melhores algoritmos, para que eu possa decidir o que fazer com o meu paciente. E isso tudo relacionando com a gestão dos antimicrobianos, com as intervenções multifatoriais e multifacetadas que nós vamos ter que implantar, os comportamentos
ter painéis informativos com base tecnológica a partir da coleta de material correta, mas não adianta chegar no hospital, como você vê, às vezes tem um quadro enorme, cheio de gráficos, de indicadores, e ninguém interpretou, ninguém sabe o que fazer, ninguém fez uma análise crítica da infecção que ocorreu, por que ocorreu, por que está tendo mais estafilococcus, por que está tendo mais pseudomonas, qual a melhoria da qualidade, isso como um todo, e também passar para o paciente, passar para os familiares. Olha, o senhor não vai tomar antibiótico, ele não tomou antibiótico porque é uma broncoaspiração. É uma broncoaspiração química que ocorreu na hora que ele teve a mudança de decúbito, ele tinha se alimentado, está com a deglutição ruim, e ele aspirou. Ele não tem nenhuma evidência clínica de infecção, ele não vai tomar antimicrobianos. Mas isso eu não tenho que fazer empiricamente porque eu estou com medo, porque eu tenho que ter a evidência, o rastreio, para poder realmente tomar uma decisão correta. E também tenho que ter uma abordagem sociológica, porque dependendo da cultura das pessoas, ela pode ser melhor ou menos absorvida. E, às vezes, são os próprios profissionais de saúde que têm a cultura. E não necessariamente o paciente, que também tem sua própria cultura. Eu trabalhei numa instituição, fiz um estágio, que existia uma engenheira. Ela é engenheira de projeto. Ela só trabalha intervenções através de todo um processo bem matemático, inclusive, para identificar aonde as intervenções de comportamento devem ser aplicadas. Porque, muitas vezes, o conhecimento ele não é usado para a mudança do comportamento. E aí tem que identificar também as lacunas. Às vezes, a lacuna está no valor que cada pessoa tem para determinada coisa. Meu valor de higienizar as mãos é enorme, mas o do outro não é. E eu tenho uma equipe totalmente heterogênea. Como transformar? E não é só com motivação. Essa semana eu vi uma frase que eu não me lembro agora de quem é, mas eu vou memorizar o nome, porque eu achei fantástica. A pessoa disse que tudo é muito rápido, muito cíclico, e que não se pode estar motivado o tempo todo. A gente tem que motivar, desmotivar, motivar. E motivação, gente, não é botar todo mundo no auditório, cantar, eu faço isso, mas não adianta só isso. Hoje eu estou convencida, eu já fui muito convencida que só isso prestava. Hoje eu estou convencida que não é só isso. Eu vou ter que trabalhar os aspectos sociais, psíquicos, os medos, as resistências, como esse colega. Não vou mudar, não adianta, Silvia, eu não vou mudar. Não adianta você me dar a internet que eu não vou fazer. E aí? Como fazer? Como mudar? Isso é uma lacuna que eu vou ter que trabalhar. Aí vai ser individual, interpessoal, organizacional e comunidade. Veja como é complexo. Não é só ter o programa escrito lá, não é só ter o processo. Eu hoje trouxe um tema muito filosófico, muito sociológico. Por quê? Porque hoje se considera o uso dos antimicrobianos um processo que exige uma discussão ampla de riscos, medos, ansiedades, emoções. E o Covid, ele abriu minha cabeça. Eu estou vendo isso na prática, coisa que antigamente era mais difícil com os antimicrobianos e com as bactérias. Mas hoje todo mundo trabalha com medo, com risco, com tensão. Todo mundo quer um milagre em 24 horas. Todo mundo... Os efeitos adversos, eles são
não são analisados na tomada de decisão. E a gente hoje trabalha em prevenir desastres para as próximas 24 horas. A gente não planeja. E há sempre o desejo emocional. Então, isso tudo hoje é tratado como fatores contextuais e ambientais. O dia e a hora da semana é importante? Hoje é. Pode ser que amanhã não seja. As tomadas de decisões, elas podem... Hoje tem trabalho, está aí, mostrando que as tomadas de decisões são as mais inapropriadas, são no fim do dia, que está todo mundo cansado. Fim de semana, fadiga. À noite é fadiga. Já veio de 2 plantões. Troca de plantões tem atrasos, omissões. Além de prioridades competidoras, que é a satisfação do cliente, do paciente, que a gente tem que fazer tudo para agradar e muitas vezes não existe as ferramentas para isso. O giro hospitalar, que em alguns tem que ser menor que 2 dias, outros tem que ser maior do que tantos dias. Observe, espere, e com isso nós vamos tendo taxas que mudam a cada dia e a cada hora em cada local. E aí, como podemos minimizar isso? Sistematizando processos, automatizando os resultados de culturas, para termos uma epidemiologia hospitalar com a microbiota. E um programa de vigilância epidemiológica é muito importante. Do mesmo jeito que diagnósticos microbiológicos, sejam por PCR, por sorologia, por culturas, por ferramentas que possam dar diagnósticos em menos de 1 hora, tudo isso vai fazer diferença. Vai. Mas não é só isso. Nós temos que pensar no humano. Nós temos que pensar nos comportamentos, nas atitudes. E aí estão os 3 princípios que são principais na intervenção comportamental. Respeitar a autonomia é importante para evitar resistências. Então, nós temos que ser lúdicos, nós temos que estar juntos, nós temos que ser exemplo, aí vem a liderança pelo exemplo. Temos que valorizar os valores individuais para que as pessoas se sintam fazendo parte das mudanças. Hoje, as pessoas vão... Quem faz hoje RH está sabendo que vai mudar muita coisa. A gente vai trabalhar muito com a parte humana. A gente vai gerir pessoas, a gente não vai gerir números só. E, para isso, tem todo hoje um processo de gestão. Motivar pessoas profissionais, mas, principalmente, ter accountability, ou seja, comprometê-los com a mudança. Não adianta a gente ter todo esse processo, identificando as causas. O problema foram os médicos. Não, é a cultura, é a organização, é falta de guideline, é falta disso. Não adianta só isso. Isso é importantíssimo. Mas vamos ter que trabalhar os princípios da intervenção comportamental para que nós possamos ter mudanças de hábitos. É fácil? Não. É motivante? É. É difícil? Demais. E agora com Covid é algo bastante hercúleo, muito difícil mesmo. Mas temos que escolher, como se diz, as frutas fáceis. Vamos começar pequeno, pensando grande, mas começar pequeno, como foi a criação de um determinado licor chamado amarula, que partiu da observação de uma pessoa que notava que os elefantes colhiam frutas fáceis, era uma frutinha bonitinha, amarelinha, e que depois eles ficavam muito dóceis. A pessoa resolveu provar para saber qual era o mistério daquela frutinha, achou docinha, gostosa, e ela tinha um pouquinho de álcool, ela dava um pouquinho de calmante. E aí essa pessoa resolveu fazer licor dessa frutinha
escolheu fácil, era fácil de apanhar, e transformou num dos maiores licores do mundo. Então, vamos atrás da mudança de hábitos, vamos atrás das mudanças comportamentais das pessoas, vamos atrás das inovações, vamos sistematizar os processos, vamos coletar esses processos, mas vamos ter principalmente a identificação das nossas barreiras. Se nós não identificarmos as nossas barreiras, nós não vamos conseguir implantar nada. E é por isso que a gente patina tanto nesses anos todos no controle de infecções e principalmente no uso de antimicrobianos, aonde 50% é usada no humano, 50% no animal. E no humano, desses 50%, cerca de 40% a 70% terapeuticamente é inapropriado e profilaticamente até 80% é inapropriado. Tem alguma coisa para se pensar. E aí, eu queria dizer a vocês, estamos num momento de reflexões, no fim de ano, um fim de ano que vai ser diferente, que vai precisar de muita mudança de hábito, que vai precisar que nós não tenhamos aglomerações e que nós não passamos esse vírus para pessoas cheias de comorbidades e que pode aumentar ainda mais o problema de controle de infecções. Vamos começar a nos treinar agora, fazendo o nosso dever de casa, que é perguntar a si próprio o que é que eu posso fazer para eu me tornar cada vez melhor e, com isso, ajudar a quem precisa também de mim para mudar e, assim, todos darmos as mãos para um dia podermos nos aglomerar. Obrigada. Estou à disposição de perguntas. A Denilde. Olha, doutora Silvia, uma excelente apresentação, essa abordagem que a senhora faz, chamando mesmo para reflexão, né? Porque, às vezes, as pessoas vêm assistir uma live achando que tem uma receita de bolo, né? Mas não existe isso. Como a senhora colocou muito bem, eu tenho que entender quais são as minhas barreiras e o quanto eu tenho, né, de condição, quanto eu estou instrumentalizada para vencer essas barreiras, né? Eu acho que foi, assim, muito bom ouvi-la, muito bom mesmo. Que bom. Alguém tem pergunta? Eu queria muito ouvir a plateia, alguma reflexão. Aqui no chat eu dei uma olhada, não tem nada. Vocês não querem aproveitar a oportunidade aí de colocar, inclusive colocando até alguma experiência, né, doutora? Alguma forma de inovadora de trabalho, alguma opinião? Todos tímidos? Tímidos. Olha aí, mudanças de atitude. A gente vai ter que sair um pouquinho, vai ter que chegar junto, vai ter que falar, vai ter que botar para fora o que pensa, sem medo, né? Sem medo de se expor. Eu me exponho, gente. Vocês pensam que é fácil minha vida? Não. Eu digo que eu incomodo tanto, porque eu só mostro o que o povo não quer ouvir. Legislação, mudança de comportamento, lá vem ela, chegou ela, fecha a porta, porque ela está aí. Não é fácil, não. Então. É difícil. Ela faz confusão. A confusão, às vezes, é porque quer usar uma legislação e a pessoa não quer fazer a legislação ser seguida, né? É a zona de conforto. É verdade. Ok. Doutora Silvia. Que coisa boa! Quem é você? Bárbara. Você é da onde? Eu sou infectologista pediátrica da Maternidade Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte. Ai, que maravilha! Que coisa boa! Que bom! Fale aí, fale, bem muitão.
Então, doutora Silvia, assim, falar um pouco da minha experiência lá no Sofia, a gente não tem sistema informatizado lá. Certo. Então, a falta do sistema informatizado, isso me dificulta um pouco fazer esse gerenciamento de antibióticos. Mas a Perfeito. gente tem a folha com a justificativa que eu consigo me guiar. A facilidade do Sofia em relação às gestantes, né, as pacientes adultas, é que a grande maioria dos antibióticos prescritos lá são prescritos para profilaxia. Perfeito. Facilita bastante. Facilita bastante. Então, assim, eu não me preocupo muito com essa antibiótico profilaxia no sentido do gerenciamento de antibiótico. A gente já tem um protocolo de antimicrobiano estabelecido, então é relativamente tranquilo. E em relação à UTI neonatal, eu consigo fazer esse gerenciamento de antibiótico, mas na participação das discussões dos casos, né? Perfeito. Dos rounds mesmo, que aí a gente define melhor antibiótico, tempo de antibiótico, questão de se a necessidade de punção lombar e tudo mais. Assim, presencial, mas em relação à folha de antimicrobiano, eu não consigo auditar a folha em tempo, entende? Eu Perfeito. consigo fazer mais presencial mesmo. Tá. E aí, escutando a senhora falar em relação ao meu diagnóstico do, do hospital, A eu sua estou agora com um barreira, né? problema, A a sua minha barreira. barreira. Aí, assim, em relação à equipe de microbiologia, eu tinha um problema em relação ao final de semana e feriados, porque eu não tinha equipe de microbiologia nos finais de semana. Então, assim, entrei com antibiótico por uma sepse num bebê na quinta-feira. Se é feriado, sexta, sábado, domingo, eu só chegava na segunda. Às vezes a cultura desse menino estava negativa ou positiva e não conseguia escalonar. Mas Perfeito. aí essas barreiras a gente vai tentando resolver. Hoje eu já É, tenho isso mais direcionado. Hoje eu estou com um problema. A gente começou o BRCast tem mais ou menos uns 15 certo. dias. E aí me veio uma coisa, porque agora eu estou vendo, por exemplo, as Escherichia coli, que antes as minhas eram resistentes a AMP e sensíveis à amica. E agora está parecendo o contrário, estão parecendo Escherichia coli, sensíveis à AMP e resistentes à amica. Aí eu fico pensando, e agora? Como que eu vou fazer um diagnóstico com esse É, BRCast novo que mudou todo o meu perfil de sensibilidade e resistência? O que, que eu faço com meus antibióticos empíricos, que lá, até então, para mim, oxacilina e amica, para mim, é o meu tratamento empírico para sepse tardia? Eu não sei. Eu tô com essa é, barreira. eu acho que essa barreira, ela tá para todo mundo. Entendi. Porque só quem está fazendo BRCast aqui na América somos nós. Uhum. Todo mundo continua com outro processo. E os breakpoints, eles mudam. Eles mudam. O que era sensível passa a ser resistente, você está vendo aí. Então, como a gente está nessa pandemia, que atrapalhou também um pouco a implantação do processo, a minha sugestão é que você faça relatos para a própria Anvisa, para ver o que é que eles fazem nessa parte faz para o laboratório para a Anvisa, porque eu acho que o Brasil vai ter que tomar uma decisão de como vai ser essa transição. Você está entendendo? Porque isso vai mudar no Brasil todo. Já está mudando. E isso não é só você que está com essa barreira. Então, eu Entendi. acho que o que tem que ser feito agora é fazer relatos, igual a remédio que tem efeito colateral. E começar a levar esses problemas para congressos, a apresentação de pôster, mostrando o que era antes, o que é agora, para eles chegarem, porque nem mais parâmetro com outros países da América Latina nós vamos ter. E nós não Entendi. podemos nos basear em países europeus, onde está o Eucast. Deu para entender? Deu para entender. É uma barreirona grande. Por exemplo, esse diagnóstico meu microbiológico, eu faço ele semestral.
eu vou zerar ele agora em dezembro e vou fazer ele trimestral, para eu poder acompanhar mais de perto essa mudança na minha microbiologia, né? Não sei, Perfeito. assim, eu estou um pouco perdida. E acho que você também deveria fazer uma avaliação antes da introdução do BR-CAST. Então, eu vou finalizar, eu vou fazer de junho a início de dezembro e a partir do BR-CAST eu vou começar uma outra Pronto. avaliação. Porque aí você vai ter uma tabela do que você tinha e do que você tem. E com isso você fazer as suas notificações. E a partir daí você começar a ter sua própria experiência. Porque o BR-CAST hoje é uma lei. Não tem como sair. Foi brigado, tem confusão, não sei o quê, mas está aí. A senhora acha que esse relatório de microbiológico é o diagnóstico mesmo do nosso hospital trimestral é suficiente? Olha, eu acho... Porque a senhora falou em mensal. Eu gosto de muito mensal. Porque o mensal, ele me deixa sem estar em zona de conforto e não me pega desprevenida. Dá para entender? Eu sempre trabalho com a microbiota do mês passado. Até porque tem questões de justiça. Às vezes eu aprendi muito fazendo consultoria para advogados, onde era muito importante saber a microbiota mensal, até para eu me antecipar com a mídia. Aquele hospital está tendo bactérias multiresistentes. Eu peguei uma bactéria multiresistente lá. Peraí, calma. Essa bactéria eu não tive no mês passado aqui. E até hoje eu não a tenho. Eu acho que ela não é daqui, ela veio de fora. Dá para entender? Entendi. Eu gosto muito de mensal. Eu gosto de beira de leito. Eu gosto de conversar com os profissionais, bem ludicamente, bem simpaticamente. Gosto de cantar, botar música, mandar um bocado de coisa para eles, bem leves. E gosto de ter microbiotas mensais. Entendi. O mensal eu consigo, eu tenho o meu perfil mensal, porque eu fecho todas as culturas mensalmente, né? Até para reportar para o Civis e para o Informe SUS, e eu tenho um indicador de multiresistência, mas assim, eu faço aquele relatóriozão que eu faço de perfil de sensibilidade, eu estava fazendo semestral e eu vou começar a fazer trimestral, assim. Porque eu acho que com esse bem. Mas eu acho que se você começar a fazer mensal, escolhendo aonde você está vendo os desvios, ele pode também ajudar. Veja as frutas fáceis. Você não pode fazer mensal tudo, escolhe as frutas fáceis. Quais são as frutas fáceis? Aquelas que estão lhe dando mais alteração. Dá para entender? Sim. Porque pode ser que você comece a fazer uma forma tão dinâmica que passe a ser rotina. Às vezes a gente se assusta muito com os números, mas a gente, começando a trabalhar com eles, a gente vê que eles passam a ficar fáceis, dá para entender? Eles começam a ficar normais. E aquele bicho-papão que a gente tinha, que era enorme, não é tanto. Porque todo mês você está repetindo, todo mês você está fazendo, e você está sempre observando. Aí é muito importante a enfermagem, a enfermeira da CCH, porque ela vai ter que fazer toda a parte de isolamento, os tipos de isolamento. Entendi. É um processo. Mas muito boa suas barreiras, adorei. Uma barreira bem atual e real. Adenilde, diz mais, quer mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Lá no Sofia eu tenho algumas barreiras, assim, que eu acho que foram... à disposição, viu? Fala aí com a Adenilde, a gente está à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. Adenilde, abra seu microfone. Adenilde. Foi. Está me ouvindo agora? Tá. Foi muito bom a colocação para ter discussão, troca de experiência, né? Tudo muito válido. A senhora, alguém quer colocar mais alguma questão? A gente pode
terminar por aqui, que a gente já está passando um pouquinho também do nosso horário. Quer colocar mais alguma coisa, doutora Silvia? Não, queria agradecer, dizer que foi muito boa a experiência, vocês estão de parabéns, me fizeram sair da minha zona de conforto. Essa é a minha primeira aula que eu dou. Eu já dei uma em Curitiba o ano passado, antes do Congresso de Controle de Infecção, mas foi uma aula bem mais geral e agora eu estou com ela mais pé no chão, né? Porque a gente vai ter que trabalhar comportamento, principalmente agora, depois do Covid e durante o Covid. Verdade. Então, tá bom. Quero agradecer a doutora Silvia, né? Em nome do projeto da IFG, e agradecer aos participantes também, que deixaram aí os seus afazeres para compartilhar com a gente dessa live, né? E certamente ano que vem nós faremos mais algumas, e quero aproveitar a oportunidade, se a gente não tiver outros momentos, para desejar um Feliz Natal em nome da FSB Brasil, né? Um ano novo com prosperidade, saúde, né? E com resiliência para que nós possamos estar abertos aos aprendizados. Muito obrigada. Não sei se a doutora Silvia quer falar uma palavra final para a gente poder encerrar. Alô? Desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde, sem aglomerar, para que a gente... Sem aglomerar. Sem aglomerar, para poder ver se a gente chega em 2021, em janeiro, sem tanto rolo, sem tanto problema como a gente está, né? Já está na hora de dar um pouquinho de paz. Então, tá bom. Muito obrigada, doutora. Um Obrigada, abraço. Obrigada, doutora Silvia. Obrigada. Tchau. Um abraço virtual. Abraço, Tchau. tchau. Tchau.